quero falar um pouquinho sobre a economia do governo Bolsonaro, que continua avançando apesar da oposição. Isso é um bom sinal e o resultado que é divulgado hoje é o crescimento do PIB no terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. Normalmente o PIB é calculado um mês e meio depois de encerrado o trimestre. E isto é muito bom, esse resultado. Cresceu 0,6%. Esses números são pequenos mesmo, se considerados em trimestre. É assim que a economia é calculada. Um mês pode ter desavença, diferença, algumas coisas sazonais, mas em 3 meses já dá uma média boa do trimestre. E a expectativa era de um crescimento menor, cresceu mais. Além disso, o IBGE corrigiu trimestres anteriores e fez o país crescer mais. Então, isso dá uma ideia de que a economia está melhorando muito. Na prática, não é bem assim, porque este é um valor médio. Na verdade, alguns setores cresceram e outros setores andaram para trás. Ainda há setores andando para trás. Há áreas em que não há emprego ainda no Brasil. De certa forma, o desemprego está diminuindo. Ainda está muito alto, mas diminuindo nominalmente. A economia não é grande coisa, mas está crescendo nominalmente. Então, isso tudo é positivo. Não há muitos motivos para isto. Segundo a análise dos economistas, o crescimento foi puxado pelo consumo das famílias. Ou seja, as famílias acreditaram que com a liberação aí dessa parcela do Fundo de Garantia, mais o 13º do Bolsa Família, mais um dinheirinho daqui, um ânimo ali, as pessoas desenvolveram um clima de otimismo. O governo Bolsonaro tem alguns setores da mídia fortemente em oposição. Por exemplo, a Rede Globo e muito mais a Folha de São Paulo em oposição. Mas também tem alguns órgãos a favor, tipo Rede Record, o SBT, e isto faz com que haja uma guerra. Esses órgãos da mídia, tipo a Rede Globo e Folha de São Paulo, querem destruir o governo Bolsonaro, destruindo o Brasil. Ou seja, prejudicando a economia. Eles dão destaque a todas as notícias negativas, crimes e brigas políticas e ataques do judiciário, tentando atrapalhar o governo. Mas outros órgãos estão transmitindo notícias boas. E o que está acontecendo é que o povo está fazendo o seu julgamento, independente da mídia. A Rede Globo já não faz mais a cabeça de muita gente no Brasil. E por isso as pessoas já estão com seu pensamento definido. Existe uma quantidade grande de pessoas que odeiam o presidente Bolsonaro. Existem outras que amam e idolatram o presidente Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, com relação ao governo, as medidas que o governo está tomando, existem muitas pessoas, talvez mais da metade da população, que apoia irrestritamente tudo que o governo está fazendo. É um excelente governo, porque sem dinheiro extra, sem poder se endividar mais, pelo contrário, tentando pagar um pouco dessas dívidas e diminuir o déficit, o governo está cortando muita coisa. Apesar disso, está agindo com honestidade, isso é inquestionável. O governo Bolsonaro está agindo com total honestidade e muita gente está percebendo isto. O crescimento do PIB é uma espécie de medida deste otimismo. O consumo das famílias aumentou e puxou o PIB. Isso significa que as pessoas, na maior parte no Brasil, estão olhando o governo com otimismo.
Isso não é uma realidade. Se a gente observar, o ambiente político está minado, contaminado, totalmente monopolizado contra o governo Bolsonaro. O judiciário não está favorecendo em nada o governo Bolsonaro. Pelo contrário, o judiciário está apertando o governo Bolsonaro. Apesar desses poderes estarem contra o governo, o povo, na sua maioria, está acreditando no governo. E eu digo que, em linhas gerais, o presidente Bolsonaro está vencendo. Está vencendo, apesar de uma forte oposição. O Lula solto não está conseguindo fazer muita coisa, não está mobilizando muita gente, apesar de ter apoio de alguns órgãos da mídia que o botam lá em cima. Apesar disso, ele não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo atrapalhar muito o governo. E a ordem lá no partido dele, no PT, é botar o povo na rua em protestos. Mas nem isto estão conseguindo ainda. Vão conseguir em algum momento, pela profecia de Deus. Mas, por enquanto, não estão conseguindo. E o fim do ano sempre traz uma espécie de otimismo com o 13º salário, regando a economia. Isto anima, estimula. E nós vemos que é muita gente fazendo planos de viagens, as passagens aéreas de ônibus estão se esgotando. E isso significa que o povo está otimista. Para a economia, isso é bom. Não é garantido, não é sólido. Para a economia, isso é bom, que o povo esteja animado e otimista. Já o presidente Bolsonaro está vencendo e é importante a gente destacar a estratégia dele. Ele fala muito, compra brigas para todo lado. E isto é uma tática dele, porque se ele se limitar a fazer aquilo que tem que fazer, daqui a pouco a mídia toda está levando o povo contra ele. Ele precisa arranjar, inventar algumas bobagens sobre o que falar. Quem já o conhece faz os descontos, mas ele tem que inventar umas briguinhas assim e ficar disputando coisas aí, caso Marielle, uma série de outras coisas e assuntos. Ele fica falando um monte de coisas, comprando briguinhas, e o partido dele saiu do PSL para fundar um outro partido. Tudo isso é uma espécie de distração para não deixar que os políticos estejam unidos contra ele, porque a maior parte da Câmara e do Senado estão contra ele. E o presidente Bolsonaro, para conseguir governar, precisa ficar distraindo a atenção com coisas desse tipo, essas falações, essas briguinhas, atentado contra ele, enfim. Isso precisa ser reciclado e, inclusive, as menções, a ameaça do AI-5, o presidente da República, em casos de emergência no país, em casos de crise, tem a caneta na mão para decretar um estado de emergência, algo desse tipo. E de vez em quando ele ameaça. Ele está seguindo o receituário do presidente norte-americano Donald Trump, que é mais ou menos a mesma coisa. Teve a mídia contra ele, acabou vencendo, a economia é pujante nos Estados Unidos, é inegável o sucesso do governo Trump nos Estados Unidos. Eu encontrei uma brasileira, que na verdade agora é norte-americana, mora lá há mais de 30 anos, já se naturalizou e optou pela cidadania americana, a família dela está toda lá. Mas ela é brasileira, eu encontrei com ela aqui nas barcas e ela estava falando sobre isso. Eu perguntei, mas e o presidente Donald Trump? Ela disse, é o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Interessante, ela foi muito clara. Presidente está indo muito bem. O presidente Bolsonaro está seguindo o receituário do presidente Donald Trump. Fala um monte de bobagem, um monte de briguinhas e coisas assim, aparentemente sem importância, mas isso é uma tática para distrair a crítica dos outros que estão unidos contra ele. E a economia está mostrando
que ele está certo. Chegou o final do ano, não conseguiram derrubar, impedir, então ele venceu. Um ano praticamente está garantido. E tentaram fortemente derrubar o presidente Bolsonaro. Não conseguiram, chegou o final de novembro, entrou dezembro, final do ano, não conseguiram, não vão conseguir tão cedo. A guerra vai começar ou recomeçar depois do carnaval. Todo mundo sabe que fim de ano, férias, é uma espécie de trégua política, recesso do judiciário, recesso dos políticos em todas as câmaras, e tudo só volta a funcionar no Brasil depois do carnaval, em março, portanto. E até lá, o presidente Bolsonaro está, digamos assim, aparentemente garantido. Mas quem é que está garantindo? É Deus. Deus que está ajudando o presidente Bolsonaro. Ele não está com apoio político, não está com apoio judiciário, tem uma grande parte da nação querendo ver sua caveira, trabalhando contra o Brasil, mas ele está vencendo. A prova de que ele está vencendo é que a economia, devagar, mas está se recuperando, criando um clima de otimismo, e isto é bom. Agora tem um outro aspecto. A economia no resto do mundo está meio travada. Alguns países estão vendo muita dificuldade, o comércio mundial está diminuindo, países estão endividados, ou seja, o resto do mundo não está essa maravilha toda, embora ainda cresça bem mais do que o Brasil, na média, mas está reduzindo o ritmo de crescimento e vendo muitas dificuldades. Nós estamos nos últimos tempos, o diabo tem que semear dificuldades na economia para justificar a existência de um anticristo que vai ser o salvador do mundo, solucionador. Então o mundo não pode ir bem. E no Brasil, o diabo vai levantar no âmbito político, que vai levantar uma grande confrontação e é onde vai haver muito sangue derramado no Brasil. Mas por hora, nós podemos agradecer a Deus cada dia, cada semana, que o presidente Bolsonaro permanece no governo. Ele é coerente, continua na sua linha, guerras vão continuar contra ele, agora contra o filho, nessa questão aí da casadinha no Rio de Janeiro, e guerra vai continuar contra ele. Mas a cada semana que passa, nós temos que agradecer porque ele tem mantido o presidente de pé e o Brasil também de pé junto com ele. Em outras palavras, humanamente era para o Brasil já estar no buraco, mas Deus é quem está sustentando o presidente. Mas isso aí não tem nada a ver com o trato que o povo de Deus precisa ter com o Senhor. Deus está apertando, vai continuar apertando. Não pense que o Brasil vai melhorar com a economia e ser um mar de rosas, não vai não. Deus vai continuar apertando o seu povo, seja com chuvas fortes, com calamidades, com perseguições, com a insegurança, o crime, facções criminosas. Deus vai apertar o povo dele no Brasil para que se arrependa e se bote a orar pelo país. O povo de Deus precisa achar a sua vocação de orar pelo país. Pense nisto. Web Rádio